né? Os gerentes têm as suas metas lá. Essas metas foram desdobradas das metas do plano estratégico. Então, ele tem que ver lá se ele será capaz de atingir aquelas metas com o time dele, se ele vai jogar a primeira divisão ou a segunda divisão, ou terceira divisão. Então, tem que ver se ele vai ser capaz de atingir aquilo. Vai ter que ter ação drástica de trocar pessoas para não ser trocada, né? Então, tem que ver, olha, eu preciso de pessoas com aquele perfil, né, para eu poder atingir as metas da minha área aqui. Bem, amigos, estamos nós aqui com mais um RH Debate Podcast. O nosso convidado hoje é o Mauri Guerra. Ele foge um pouquinho dos entrevistados anteriores, porque ele tem uma área extremamente técnica em engenharia. Esse hoje não é conhecido do Léo, né? Não é da safra do Léo. De alguma forma não me é estranho, mas tudo bem. Mauri, bem-vindo ao nosso podcast. Vou deixar que você se apresente. Deixa eu só falar uma coisinha antes. Dentro da diversidade que eu falo de recursos humanos, a gente vai falar um tema essencialmente voltado para recursos humanos, né? Isso. Então a gente já teve aqui profissional de recursos humanos, engenheiro de processos, biólogo, matemático, e hoje a gente tem um engenheiro químico, gente, falando de recursos humanos. Então vocês veem que não existe nenhum tipo de barreira e nenhum tipo de restrição à profissão que você tem. Se você gosta de gente, é voltado para pessoas, você consegue fazer recursos humanos também. Mauri, bem-vindo. Ok, o prazer é meu. Agradeço aí também ao Luiz Fernando, né? Meu vizinho lá no prédio, né? Me ajuda lá. Sou síndico lá e ele é o meu ajudante lá, né? É um prazer estar aqui. Eu sou engenheiro químico de formação, né? E trabalhei 28 anos na Petrobras, sou engenheiro de processamento de petróleo, a minha área de formação. Fiz também engenharia da qualidade, me especializei nessa área na Petrobras e trabalhei em refinaria de petróleo e depois um bom tempo até me aposentar em 2002. Trabalhei na sede da empresa em áreas que coordenavam, né, a gestão de refinarias, a gestão na área de tecnologia. Trabalhei então ali. E saí então em 2003 e comecei então a trabalhar dando aulas, né, na nossa antiga AVM, aqui na Rua do Carmo, né, número 7, um franchise, né, da Cândido Mendes, projeto A Vez do Mestre, e dei aula aqui desde 2003 até antes da pandemia, 2019, né, eu acho. Uhum. E ali tive a oportunidade de ter contatos com muitos alunos de empresas particulares, né, pequenas, médias e grandes, onde eu desenvolvi muito conhecimento na área de recursos humanos, né, trabalhando com esse pessoal. Dei aula ali. E também nesse período de 2003 até 2019, dei consultorias na área de gestão da qualidade, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Então, preparei empresas para certificação nessas normas aí. Então, eu gosto desse tema também, porque conversei com muitos alunos, né, aqui da Cândido Mendes, como eu falei, e também nos contatos, nas visitas às empresas que eu fazia nesse período de 2003 até 2019. E a gente tinha contato com pessoas da área de recursos humanos, da área de DP, e a gente foi vendo como é o RH, como é o DP, tá? E fazendo até a comparação entre um RH
e DP de uma empresa de capital misto, né, como a Petrobras, e também nas empresas particulares, né, empresas privadas, via de regra, empresas familiares. Então, eu pude observar bem as diferenças aí. Como é a sua concepção de RH, Maurício? Bom, há uma concepção que considera o RH como recursos humanos e utiliza, né, as pessoas como recursos para o seu desenvolvimento. Não é isso? Alguns não gostam dessa maneira de pensar, usar as pessoas como recursos. Acham que as pessoas são o fim da empresa, a razão de existir delas. Isso é um pouco poético, né? Porque nas empresas privadas, via de regra, elas querem lucro. Sim. Querem lucro. Algumas até chamam as pessoas de colaboradores, mas são colaboradores só na hora de dar alguma ideia, mas não tem colaboração na hora de ganho, né? De ter uma participação nos lucros. Elas não participam disso. Então, eu acho isso meio poético, não é muito real, não é realista. Eu acho que as pessoas nas empresas são recursos, são o capital da empresa. Sim, exato. Né? A empresa deve investir nas pessoas para caminhar para o seu futuro, né? Tecnologicamente falando. Mas, para mim, são recursos. Eu não gosto muito de adotar essa linha de colaboradores ou achar, né, dessa maneira poética, né, de pensar que as pessoas na empresa são o fim da empresa. Isso é meio, né, vago e não gosto dessa linha de pensamento. Então, é assim que eu vejo. Como é que nós estamos conversando antes do nosso aquecimento, a diferença entre recursos humanos e DP, porque as pessoas confundem as coisas, acham que o recurso humano é DP ou que o DP é o recurso humano. Como é que como é que está a sua concepção isso? Eu fiz até uma análise, né, falando para você, a mesma concepção que há entre vendas e marketing, né? Em muitas empresas, os donos das empresas, por não terem conhecimento sobre esse assunto, colocam marketing dentro de vendas. Sim. Vendas enxerga a curto prazo, din-din no caixa, realizar a venda, né, e pegar o dinheiro, sim, vamos dizer assim, de maneira bem objetiva. Já o marketing, ele olha a médio e longo prazo, ele prepara o caminho para a realização das vendas. Então, são coisas distintas e as pessoas que trabalham nessas áreas têm que ter formação e perfil adequados. Então, o RH é a mesma coisa. O DP trabalha com admissão, demissão, férias, não é isso? Vê faltas, folha de pagamento, não é isso que vê? Tá? Já o RH trabalha com seleção, critérios de seleção, treinamento das pessoas, plano de treinamento, avaliação de desempenho das pessoas. Tá? Então, esse é o RH. São coisas distintas, como eu falei, de vendas e marketing. Essa é a minha concepção. Muita gente confunde, acha que RH é DP ou DP é RH, a mesma coisa. Na maior parte das empresas de pequeno e até médio porte, eles colocam tudo junto. Dentro do DP tem uma pessoa lá que faz o RH. Tá? E o gerente, normalmente, o olhar dele é de DP. Mas não são a mesma coisa, são coisas distintas. O RH tem essa linha que eu falei, trata de fazer os processos de seleção, de busca de pessoas, de talentos, né? Formar banco de talentos na empresa. As grandes corporações, elas formam bancos de talentos, inclusive trocam as pessoas dentro da empresa em função, de acordo, né, com seus talentos, com as suas experiências de uma área para outra. Às vezes, em vez de você estar contratando pessoas, o RH vê aonde tem talentos dentro da empresa que podem preencher aquelas lacunas numa determinada área e traz para cá. Já que são funcionários da empresa, não é? Eles estão disponíveis para a empresa utilizar recursos da maneira que
for melhor. Então o RH enxerga isso também e deve enxergar. Elaborar um banco de talentos dentro da empresa e investir nesse banco para utilizar da melhor forma para a empresa. Então veja que isso é muito distinto do DP. Quem trabalha em DP não tem essa visão. Uma visão mais mecanicista lá das práticas de admissão, demissão e vai por aí fora, né? O tema que a gente vai tratar hoje é muito desafiador, né? Ele trata como alcançar um RH focado em resultado. Na sua concepção, como é que a gente começa, a melhor forma da gente começar a estar discutindo esse tema central? Eu também estava falando aí com o Paulo, né, sobre isso aí. A melhor forma é a empresa começar a elaborar um plano estratégico. Mesmo que seja um plano mais simples, para 1 ou 2 anos, mas começar a elaborar um plano estratégico para colocar o RH com esse foco estratégico. Eu não considero que uma empresa que não tenha plano estratégico falar em gestão estratégica e falar em RH estratégico, DP estratégico, logística estratégica, seja o que for, não é? Para que as áreas de uma empresa pensem estrategicamente, que é pensar o amanhã, o futuro, a empresa tem que elaborar um plano estratégico para dar direção, né, à gestão dela, que é pensar o amanhã. Então, o RH estratégico, ele tem que estar linkado com essas questões estratégicas da empresa, senão ele não é um RH estratégico. Nem outras áreas também. Não é? Então, essa aqui é a minha visão sobre essa questão de RH estratégico. A empresa precisa ter um plano estratégico. Plano estratégico é bom pensar 3 anos para frente, mas vamos começar a engatinhar antes de andar. Faz um plano de 1 ano, 2 anos, né? Nas minhas experiências aí em empresas de pequeno e médio porte, raramente eu via empresas que conseguiam fazer um plano qualquer para alguns meses à frente. Um plano para 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Era tudo para ontem, para amanhã. Ações de curto prazo, curtíssimo prazo. Então, como o RH ou o DP, mais especificamente o RH, vai trabalhar, né, de forma estratégica se não há plano algum para o amanhã, um plano estratégico, um plano tático de curto prazo. Então, o início é por aí, para começar a pensar um RH estratégico. O que seria, então, um RH para resultados? Como é que você definiria isso? Olha só, um plano estratégico, ele tem que ter indicadores de desempenho, não é? Porque como a gente vai medir o desempenho de uma organização ao longo do tempo? Se ela elabora um plano estratégico e desdobra esse plano estratégico para todas as áreas da empresa, para a área de logística, de manutenção, de produção, a área DP, RH, não é? Então, é preciso ter indicadores de desempenho. Senão, como vai medir o desempenho? Então, você tem um menu de indicadores da empresa no plano estratégico, não é isso? Para medir os resultados. E cada área tem que ter os seus indicadores também, inclusive o RH. Tem que elaborar os indicadores pertinentes à área de RH. O DP também, a manutenção também, a logística também, a produção também, vendas também, TI também, todas as áreas. Esses conjuntos de indicadores vão compor um menu de indicadores, não muitos, da empresa, da organização. Esses indicadores vão explicitar o desempenho da empresa. O desempenho da empresa que está trabalhando com um plano estratégico. Então, você vai trabalhando em cima disso aí. E indicadores de desempenho, você tem que ter metas neles, não é isso? Sim. E através das metas que você vai vendo se o desempenho está sendo alcançado. Metas sejam semestrais ou anuais, algumas podem ter mensais, semestrais e anuais. Você vai vendo se os desafios, né, metas são desafios, estão sendo atingidos.
E o RH também da mesma maneira, vai medindo os seus resultados. Agora, veja, se as áreas da empresa estão sendo bem supridas pelo RH em termos de pessoas que foram bem selecionadas, os talentos foram bem selecionados, alocados, de forma indireta eu estou medindo o desempenho do RH. Porque eu trabalhei, né, o meu RH trabalhou selecionando boas pessoas com critérios para alimentar essas áreas da empresa. Então, se as áreas estão atingindo as suas metas, de certa forma, eu estou me vendo ali, o RH estou me vendo dentro do desempenho das áreas e da empresa como um todo. Então, ele é um suporte para todas as áreas da empresa em termos de desempenho. Tem os seus próprios, mas ele também se consubstancia quando cada área atinge os seus resultados, né? Suas metas. E outra coisa também interessante é que o RH trabalha, então, vendo as necessidades de treinamento, não é isso? De qualificação de cada área, não é isso? Exato. Mas em muitas empresas o RH fica passando lista ou listas de cursos de treinamento para as pessoas escolherem quais cursos elas querem fazer durante o ano ou durante meses, não é? Não. A necessidade de treinamento tem que vir do gerente em função das metas da sua área. Ele não tem uma equipe? Tem a sua equipe. Então, se ele tem metas para a área dele, ele tem que ver, eu tenho qualificação, capacitação para o meu pessoal? Não tenho. Então, eu vou falar com o RH para buscar qualificação para a minha equipe. Sim. Então, o RH ele vai apenas mecanizar essas necessidades de treinamento que foram geradas pelas áreas, pelos gerentes. Então, eles vão compor o nosso chamado plano de treinamento. É isso? Agora, isso não acontece assim em muitas empresas. Na maior parte das pequenas e médias empresas, o RH, às vezes, determina treinamentos ou passa, como eu falei, listas de cursos e perguntam às pessoas: você quer fazer um curso disso, um curso daquilo? Tem um curso de TI em São Paulo, um curso de não sei o que em Minas. A pessoa, eu quero fazer, mas sem simbiose alguma com a necessidade da área dela e da empresa. Perfeito. Então, na verdade, o trabalho de treinamento, capacitação, desenvolvimento tem que estar alinhado no plano estratégico da empresa, nas metas da empresa. E você não acha que cabe ao RH também, sendo estratégico, que ele discuta e divida com o gerente da área essa análise desses cursos que seriam necessários? Claro. Como eu falei, todo ano, início do ano ou final do ano anterior, cabe ao RH visitar as áreas, falar com os gerentes e fazer o levantamento das necessidades de treinamento e essas necessidades, como eu falei, linkadas com as metas de cada área. Se o gerente não souber as metas da sua área, não tem treinamento? Não tem gerente, né? Não tem, ou até não tem gerência, não é? Que a gestão em cima de metas. Perfeito. É isso, desempenho. Então, fazendo esse levantamento das necessidades, o RH pode, então, formular treinamentos para cada área. É claro que depois aquilo passa por aquele popular, né, corte de custos em função de recurso, né, de grana, não é isso? Quando se formula o plano de treinamento, vem então alguém lá e mete a tesoura, corta isso, corta aquilo, vai se gastar muito, né? Precisa mesmo desse treinamento ou não precisa? Então há uns questionamentos sobre a razão de ser de cada treinamento que foi pedido, mas pelo menos os treinamentos foram levantados em cima de necessidades reais de cada área. E é o gerente que tem que mostrar esse levantamento em função do desempenho dele,
desempenho que ele quer para um mês, um semestre, um ano, né, que são explicitadas em função das metas. Eu poderia dizer, então, para quem está nos assistindo, que o RH, um bom RH, ele serve como uma espécie de farol, de guia para a empresa, para que ela obtenha bons resultados? Exatamente. Como eu falei, ela prepara o terreno, né, em termos de conhecimento, de saber, de qualificação, de capacitação, para que a empresa atinja os seus desafios, que tem lá a visão da empresa, né? A visão foi uma coisa também que foi bastante aí divulgada, e foram visões definidas para as empresas, né? Que é a razão de ser da empresa no futuro, né? Então, o RH tem uma importância muito grande na preparação dessas condições da empresa para ela caminhar para o atingimento da sua visão, dos seus desafios. Como eu falei, agora, se a empresa não tem um plano estratégico, não pensa estrategicamente, não há gestão estratégica, não há RH estratégico. Há um RH operacional para hoje, amanhã, alguns dias à frente. Então, não tem essa menção, ela está furada, não é? E assim todas as áreas. Na verdade, também. Seria um DP turbinado, né? Nem um RH. Né? Um DP turbinado. É uma boa colocação, né? Então, vou fazer um break rápido só para o nosso patrocinador. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Então, vamos lá, Mauri. Mais uma pergunta para você. Por onde e como começar a estruturar um RH de resultados? Olha, essa é uma boa pergunta mesmo. Se conversou também no início aqui, é o RH estimulando as gerências da empresa e até o gerente geral da empresa, o dono, o CEO, né, a elaborar um plano estratégico, mesmo que seja para 1, 2 ou 3 anos. As grandes corporações fazem planos estratégicos decenais, né, para 10 anos. Mas pelo menos comece com um plano para 1, 2 ou 3 anos. Esse é o primeiro caminho, começar por aí. O RH trabalhar, né, fazer a cabeça da direção da empresa, o CEO, o diretor, o presidente e os gerentes, né, e para que eles se juntem e comecem a trabalhar a elaboração de um plano estratégico para dar sentido
a gestão de todas as áreas. Isso vai dar sentido. E motiva um plano estratégico bem gerenciado pela cúpula da organização, motiva toda a empresa, porque são desafios a serem alcançados. Quando não tem isso, como eu falei, é apagar incêndio diariamente, é resolver problemas diariamente. Os problemas voltam amanhã, voltam depois, porque não se sabe quais os desafios a serem alcançados daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano. Tá? Então, o caminho é por aí, Paulo, começar a elaboração de um plano estratégico. O RH tem um papel importante aí, porque ele pode arrumar meios de dar treinamento, capacitação para a alta direção da empresa, para todos os gerentes e para a direção da empresa sobre o plano estratégico. Como elaborar um plano estratégico, mesmo que seja, como eu falei, de 1 a 3 anos, dar treinamento, como desdobrar esse plano para todas as áreas da empresa e também como elaborar indicadores de desempenho para todas as áreas, que não é uma tarefa fácil, elaborar indicador de desempenho. Nem todos sabem adequadamente, né, como elaborar indicadores de desempenho. Então, é por aí que começa. Mobilizar a alta direção para que eles participem de treinamento em plano estratégico. Perfeito. Quer você fazer a próxima pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta, dando uma fugidinha rápida. Você acha... Deixa eu contar um fato aqui. Quando o Joaquim Levy assumiu a Secretaria de Fazenda do Rio, nós tínhamos 2 gargalos muito fortes. Nós tínhamos uma Secretaria do Tesouro que era bastante difícil, com prazos muito longos para você processar um pagamento. Você receber do Estado era uma verdadeira peregrinação. Muitas vezes, havendo recurso em caixa, inclusive, era muito difícil receber. E o Conselho de Contribuintes também tinha uma demora em julgamentos muito grande. Uma estratégia que se usou foi buscar uma certificação 9001, tanto no Tesouro quanto no Conselho de Contribuintes. Você conhece bastante certificação. Você não acha que um caminho para chegar lá no RH por resultado e na empresa montar seu plano estratégico e ter resultados é trabalhar em cima de certificações ISO de algumas áreas para que elas se desenvolvam e consigam aprender mais como fazer o seu trabalho e conseguir chegar nesse resultado final? Olha, esse tema eu ensinei muito aqui nos cursos da AVM. Eu sou contrário a fazer certificações particulares dentro da empresa. Você tem que pensar o todo, porque as partes de uma empresa não conseguem atingir os resultados isoladamente. Ou é tudo ou não é. Não é? Você pega uma empresa grande, não adianta você só certificar a área de vendas e as outras áreas. A área de vendas depende da logística, da produção. A conversa não vai ser adequada. O canal não vai ser adequado. Não adianta eu estar só bem na área de vendas, né? Porque aí vai ficar como se fosse uma pessoa com a perna comprida e outra curta andando. Não vai dar certo. Ou certifica toda a empresa, que é o adequado, na ISO 9001, na 14001, na 45001, que é segurança, né, do trabalho, saúde ocupacional, ou não faz. Não dá certo fazer só uma parte. Tem que ser toda. Então, vai obter um resultado particular ali, mas com o tempo aquilo vai se esvaindo, porque as outras áreas, como eu falei, dependem daquela área. E ela também, né, depende das outras. E a conversa não vai ser adequada. As prioridades não serão entendidas. Eu tenho qualidade na área de vendas, vou conversar com produção. Produção não tem certificação lá. Então, na hora que forem conversar sobre prioridade de atender o cliente, vendas quer atender o cliente rapidamente, torná-lo fiel, né, fidedigno, e torná-lo feliz, contente. Mas a produção, às vezes, não está nem aí para isso, porque não tem a mesma filosofia de qualidade voltada para o cliente. Entendeu? Não funciona.
Eu tenho que certificar toda a empresa, treinar toda a empresa na gestão da qualidade com a ISO 9001, que é uma norma voltada para a qualidade. É isso que você falou. É bem interessante, quando a empresa não está afinada. Eu fui concessionário de uma grande seguradora, a Bradesco, e é na área do seguro-saúde. E até quem está de fora diz assim, o pessoal lá dentro fica no ar-condicionado e não pensa, porque eles não conseguem entender como é que funciona do lado de fora, né? Nós chegamos a um absurdo de que, num dado momento, um médico foi nomeado diretor comercial. Então os concessionários dizem o seguinte, não vai funcionar. Ele pode ser um ótimo médico, mas o que ele entende da área comercial? Nada. Né? Então, acho que aí, de repente, você está falando isso aí, o recurso humano é que falhou dizer assim, olha, não é adequado você ter um médico na área comercial. Como seria adequado você ter uma pessoa comercial lidando com a área médica? É só a gente fazer a inversão de que não funciona, e realmente não funcionou. Falhou muito, acabou depois sendo substituído. Então, o recursos humanos, e para quem acha que recursos humanos é só DP, muita gente acha que é isso, ele tem que estar empenhado nisso aí também, quer dizer, ele tem que acompanhar de escolher perfis adequados. Exatamente. De descobrir perfis adequados para as funções, para as lacunas da empresa. E há metodologias para você descobrir, chegar, vamos dizer, 100%, mas chegar o mais perto possível do perfil adequado para uma determinada função. Isso também é uma grande falha em muitas empresas. E o RH pode e deve trabalhar nisso, descobrir perfis adequados para cada função. E quando, muitas vezes, em empresas, como eu falei, de pequeno e micro, pequenas e médias empresas, você vê um anúncio no jornal, o que é aquilo de sempre, o que pede lá no anúncio? Não é isso? Idade, não é isso? O que pede lá, né? Algumas coisas ali básicas, né? Preciso de uma pessoa para a área de vendas. O que tem lá? Né? Sexo, isso, aquilo. Habilidade nisso aqui, habilidade comercial. Bom relacionamento, carteira própria. Isso e tudo mais. É só isso aí. Né? Idade entre tanto e tanto e tal. E vai por aí afora. E bota lá a pessoa, às vezes, pode acertar o alvo, mas pode errar tremendamente. E o RH, ele deve trabalhar nessa análise do perfil adequado para aquela função. Então, vou colocar uma pessoa em vendas, qual é o perfil? Tem que ver se a pessoa se relaciona bem com as outras pessoas, não é isso? Se sabe se relacionar bem, né? Se é proativa, se tem um sorriso na hora que vai atender o cliente, não é isso? Tem que ver o perfil. Porque, veja, treinamento, capacitação, eu posso injetar na pessoa, mas o perfil da pessoa eu não consigo injetar, ela já é assim, não é? Então, uma pessoa que eu quero para trabalhar, por exemplo, em vendas, como nós estamos falando, se o cara for realmente de forte punch para vendas, é um vendedor nato, né? Aquele que vende geladeira para esquimó, se ele precisa de técnicas de venda, conhecer um pouco de marketing, uma coisa qualquer, isso aí eu coloco ele para fazer curso. Então ele vai se desenvolver nessa área. Mas o perfil de vendedor, de vender mesmo, isso é nato dele. Então, eu tenho colegas que são ases assim, em vendas, né? E eu, no passado, não gostava nem de conversar com eles, porque senão eles me vendiam alguma coisa, porque são gente muito boa assim, para vender alguma coisa, né? Porque isso é nato dele, né? Faz parte da característica dele, da personalidade dele. Agora, o treinamento, como eu falei, você pode dar para o camarada, se ele precisa, uma técnica especial. Mas esse perfil especial, que é o RH, que tem que descobrir isso aí, para descobrir as pessoas... Isso é uma grande falha, vezes, né? Porque, na verdade, 90% das empresas contratam por habilidade, né? E demite por comprometimento. Isso. Seria mais fácil contratar por comprometimento e treina as habilidades? Exatamente, não é? E ver. E como eu falei, e até dentro das empresas também, você tem pessoas com habilidades que podem ser colocadas, trocadas de lugar. Como eu falei,
um dos papéis assim importantes do RH é formular um banco de habilidades, né, de capacidades dentro da empresa, de talentos, para você, às vezes, quer preencher uma vaga, poxa, tem uma pessoa com esse perfil que está em outra área, vou trazer ela de lá para cá, já está lá dentro da empresa, já faz parte da empresa. Não é? Aí, ok, vai no mercado e pega. Mas pegando dessa maneira aí, pode acertar o alvo, pode não acertar. Existem algumas empresas americanas hoje que a única porta de entrada na empresa é o estágio. Por quê? Porque geralmente, ao fim do estágio, elas admitem os que se destacam e eles são alocados nas áreas que melhor se adaptariam por suas habilidades e seus comportamentos e competências pessoais, né? Então eles não vão no mercado buscar ninguém. Eles querem formar essa pessoa internamente, traz como estagiário, forma na cultura e adapta dentro da estrutura. Exatamente, formar na cultura, isso é muito importante, para que é a cultura que faz a pessoa trabalhar, né? Exato. Conforme as necessidades da empresa lá, vestir a camisa. Então, você treinando a pessoa, né? A pessoa que está entrando como estagiário na cultura da empresa, ela vai responder conforme a empresa quer. Aí, você nem precisa ficar tomando muita conta do camarada, ficar em cima dele, né? Tomando conta dele o dia todo, porque ele tem inoculado nele a cultura da empresa. Ele reage conforme a cultura da empresa, porque ele foi treinado na cultura da empresa. Isso foi um processo, não é? Como é que o RH cumpriria essa missão de uma maneira mais proativa? Porque vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui uma grande empresa com diversos departamentos. Como é que o RH pode estar acompanhando o desempenho ou as habilidades de cada um para dizer assim, olha, se a gente mexesse nessa área aqui, talvez trazendo falando de cá para fazer essa remodelação, como é que isso funcionaria, Mauri? Eu falei um pouco antes, né? Os gerentes é que têm a incumbência de ver as lacunas das suas áreas em função das metas que são passadas para eles. Os gerentes têm as suas metas lá. Essas metas foram desdobradas das metas do plano estratégico. Então, ele tem que ver lá se ele será capaz de atingir aquelas metas com o time dele, se ele vai jogar a primeira divisão ou a segunda divisão, ou terceira divisão. Então, tem que ver se ele vai ser capaz de atingir aquilo. E ele vendo que não vai conseguir atingir as metas do mês, do semestre, do ano, então ele tem que fazer uso então dos recursos do RH para trocar pessoas. Se ele for muito corporativo e não quiser trocar ninguém, o time vai cair para a segunda divisão, vai cair para a terceira divisão, não é isso? Agora, às vezes tem que trocar pessoas na equipe, não é isso? Trocar pessoas e às vezes trocar de pessoas, né? Isso. Que é o mais drástico, mas às vezes é necessário, né? Exatamente. Se ele for cobrado pelo desempenho, né, que foi passado para ele, às vezes vai ter que ter ação drástica de trocar pessoas para não ser trocado, né? Então ele tem que ver, olha, eu preciso de pessoas com aquele perfil, né, para eu poder atingir as metas da minha área aqui, senão eu não vou atingir. Depois não adianta eu ser cobrado que eu não vou atingir. Ou reduzir as metas, né? Reduz o valor das suas metas, que aí você atinge com a equipe que você tem. Não é isso? Isso acontece demais. Várias áreas, às vezes, que não conseguem atingir as suas metas, em vez de manter as metas e ver o que tem que fazer em termos de equipe, de conhecimento, tecnologia para alcançar aquela meta, se ela for factível, muitas vezes reduzem a meta de vendas ou a meta, por exemplo, de tempo ocioso dentro da empresa na área de produção, não é?
mexe naquilo. Correção de rumo para baixo. Exato. Exatamente, corrige o rumo para baixo, porque a equipe que eu tenho não dá para eu alcançar esse desafio que me foi passado. Quando deveria ser, vou manter a meta e vou correr atrás de recursos, pessoas, habilidades, qualificações, né, para que a gente possa alcançar as metas da minha área, de cada área. Cada área fazendo isso, a empresa então vai caminhar mais facilmente para os seus objetivos, né, metas. Eu já vi muitas empresas que estabeleciam alguns resultados para 6 meses, começava um mês, chegavam a fazer para 6 meses, aí chegava no final de 6 meses, como as metas não foram atingidas, o que eles faziam? Corrigiam as metas, né? Colocavam as metas para baixo, reduziam as metas. Antes eles achavam que as metas eram factíveis. Sim. Chegou lá, não atingiam isso aí, então eles reduziam as metas. Aí foi fácil atingir. Fácil atingir com os recursos que eu tenho. Então, dessa forma, os ganhos que a empresa vai tendo ao longo do tempo são ganhos muito pequenos, porque poderia ser melhor. Agora, isso tudo está na mão dos gerentes. Então, você estava falando do papel aí dos gerentes nisso tudo. Eles é que têm que ter um treinamento nessa questão de estratégica do RH. Estratégico é propiciar, né, dar treinamento para os gerentes, para eles pensarem estrategicamente. Se eles pensarem estrategicamente, toda a empresa vai pensar. E pensar estrategicamente é isso, é ter desafios mensais, semestrais, anuais, desafios realmente de força. Deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui agora. Aí, de repente, veio uma pandemia. As empresas praticamente colocaram 90% ou muitas vezes 100% da sua força de trabalho em home office. Isso derruba bastante as réguas das metas, né? De uma forma inexorável, não tem jeito. É muito complicado você estar treinando, capacitando, desenvolvendo, correndo atrás de uma meta, tendo essa força de trabalho praticamente toda em casa. Petrobras foi uma dessas empresas que sofreu muito com isso. Ontem, voltando para casa, pegando meu ônibusinho para Araras, eu ouvi uma conversa de um rapaz e uma moça, a revolta deles, porque tinham participado de uma reunião e agora não tem mais jeito. Segunda-feira é todo mundo presencial de novo. Como é que eu vou fazer agora para estar no presencial de novo, e o meu cachorro, e os meus filhos, e a minha casa, porque a Petrobras está trazendo todo mundo de volta, eu acho que até por ter uma necessidade. É uma empresa que sempre trabalhou com meta, né? Em cima de resultados, em cima de meta, em cima de métricas. E aí? Olha, eu não gosto de trabalho home office. A empresa perde muito com isso. Foi uma necessidade inicial, né, devido à pandemia, mas para mim isso tinha que ser corrigido logo ao longo do tempo. O Trump fez isso lá, né, nos Estados Unidos. Eles estão demorando muito tempo para ter esse retorno, né? O trabalho home office tem um desempenho bem abaixo do trabalho presencial. Você não conversa, não tem senso de equipe. Você não sai da sua mesa para ir conversar com outro colega, tirar uma dúvida com outro colega na outra mesa. Você não vê o todo. Eu, quando eu acabar, em 2019, né, quando os cursos tiveram que ser extintos aqui devido à pandemia, aqui na AVM, na Rua do Carmo, 7, uma pena, né, que vários cursos ali, eu andei dando algumas aulas online, né, preparar um estúdio lá. Não é a mesma coisa. A pessoa que participa daquele curso ali na sua casa, ele está assistindo ali, participando, aí passa o cachorro aqui atrás, passa a criança falando atrás dele. Desvia bastante o foco. Desvia o foco, né? A pessoa participa ali sem estar vestida adequadamente. Então, não dá pé. O desempenho é muito baixo. E não há cobrança também. Eu o senso de gestão, de cobrança. Trabalha mais e produz menos no home office. Você não tem essa impressão?
Acho que a pessoa trabalha mais em casa e acaba produzindo menos do que se tivesse presencial. Isso. Até porque a cobrança é mais difícil. Sim. Né? A distância, assim. Não é? A cobrança é mais difícil. Agora, o que se sabe por aí é que muitas pessoas aí que foram trabalhar em home office arrumaram outros empregos dos horários de trabalho. Né? E às vezes estão brigando por causa disso. Porque fazem lá, cumprem as suas tarefas no dia a dia, mas arrumaram outras coisas, depende da área em que trabalham, mas arrumaram outras tarefas, 2, 3, 4 tarefas fora dali. Porque não há gestão, não há o olho ali do dono, né? Aquele lance de que engorda o boi, né? O olho do dono, não tem um lance desse aí, né? Então não tem isso, não tem esse senso de equipe ali, todo mundo junto e se falando e conversando, e o gerente também vendo o que o outro está fazendo, e vendo se perguntando, já acabou a sua tarefa? Acabou a tarefa, eu vou passar outra para você. Não é? Acabou o seu projetinho, acabou, vou passar outro para você. Ou seja, ali em cima, para que haja desempenho e caminhar, né, para o atingimento dos desafios daquela área e da empresa como um todo. Então, eu acho que não é a boa, tem que voltar ao presencial, na minha visão, né? Voltar ao presencial o mais breve possível. Até para poder ter o foco no resultado, para você poder ter a estratégia, a meta. Vai ter um resultado, mas o resultado pode ser pífio, né? Pode ser lento, mais lento, que você poderia alcançar em um ano, vai alcançar em 1 ano e meio ou 2. Porque se for, inclusive, em certos setores, né, da nossa sociedade aí, a cobrança é muito fraca, você sabe, né? A cobrança, às vezes, até inexiste em algumas áreas. E se você for cobrar, aí o funcionário até te olha né, de lado, se você for cobrar alguma coisa que ele tinha que fazer, que entregar hoje até às 17 ou até amanhã, né, cedo. Então, não tem esse senso de urgência, de cobrança. E no trabalho presencial, você está vendo tudo, o gerente tem que olhar tudo. Claro que a pessoa tem uma liberdade para fazer as coisas, produzir, mas alguém tem que estar cobrando. Né? O encerramento da tarefa, o prazo, o cumprimento do prazo, o resultado, se foi aquele que foi negociado para você entregar. Então, isso é a dinâmica da gestão presencial. Eu não gosto de online, não. Eu acho que muitas empresas estão, no home office, né? Muitas empresas estão voltando ao presencial o mais rápido possível aí. A grande grita hoje é a Petrobras, justamente. O pessoal está reclamando muito dessa volta para o presencial. Aquele prédio está vazio, né? Aquele prédio está totalmente vaziado. Você falou a plataforma não está em home office. Você falou do online, eu acho que nem as aulas online têm o mesmo rendimento de uma aula presencial. Eu fiz alguns cursos online e alguns presenciais, a diferença é muito grande. É muito grande. Mesmo aquele professor falando ali naquela telinha, não é a mesma coisa. O Paulo, aqui como eu comentei aqui na VM, né? O grande coordenador ali, Fernando Arduino, né? Você com a turma na sua frente, você está falando uma coisa, você está vendo o semblante da pessoa. Você falou alguma coisa que caiu bem, né? O cara fixa, né, com os olhos em você, presta atenção, faz uma pergunta, não é? Então você está vendo as reações das pessoas ali naquele ambiente, naquele auditório ali. Então isso tudo faz parte do seu trabalho de avaliação. Ver aquele que está mais desligado, que está mais concentrado, aí você lança uma pergunta para um, lança uma pergunta para outro, para envolver toda a turma e ter o melhor resultado do todo, né? Da turma ali, que você quer passar uma mensagem, um conhecimento, você está vendo todo mundo ali. No online você não vê isso. Sim. Você não consegue ver. Então, para mim, o desempenho é bem mais baixo. Eu tenho essa mesma impressão. Um ensino online, assim. Só uma última pergunta ainda do tema do RH por resultado. Você consegue elencar os principais benefícios que esse RH voltado para resultado pode trazer para a empresa? Principais benefícios, ele dá motivação às pessoas, como eu falei, né?
você, quando atinge metas, não só na sua área, RH, mas nas outras áreas, traz motivação. E mais, muitas áreas celebram o atingimento dos resultados. Você já viu isso? Uhum. Empresas ou áreas de empresas, eu já vi isso em empresas pequenas, a área de vendas. É o sino, né? Cortando bolo. E o sino, sinos, cortando bolos no final do mês, porque atingiram a meta de venda. Sim. Olha só a motivação que dá isso aí. O gerente da área, né? Participando com todos. Olha, nós tínhamos que vender 1.000, vendemos 1.200 nesse mês. Aí tem lá o bolo para ser cortado ali, o guaraná, né? E tudo mais. Então, ou seja, o RH assim, de resultados, a medição dos resultados, motiva toda a empresa, envolve toda a empresa. E o RH, ele pode estimular as outras áreas a fazerem isso. Não há necessidade de muitos indicadores de desempenho em cada área, poucos, 2 ou 3 para medir desempenho. Mas o RH pode até cobrar isso em nome da direção da empresa para que cada área, manutenção, logística, TI, produção, vendas, marketing, cada área tenha 1, 2 ou 3 indicadores e fazer dessa maneira, não é? Celebrar o atingimento das metas nas suas áreas. E a empresa como um todo pode celebrar também. Há muitas empresas que chegam ao final do ano e celebram o atingimento das metas. Algumas distribuem dividendos, não é isso? Outras não. Aquilo que eu falei, chamar a pessoa de colaborador só para trabalhar, mas não... Só colabora. Mas não colabora não na hora da divisão dos resultados, né? Não é colaborador, é melhor... Por isso que chamam de colaborador, senão seria chamar de sócio. Exato. Porque o ideal seria dividir, se ganhou realmente mais, se atingiu as metas, divida um certo percentual lá com eles. Então, é por aí que vai, né? O RH tem esse papel de trabalhar fazer com que todas as áreas tenham os seus indicadores de desempenho e arrumar até pessoas para ensinar os gerentes a elaborar esses indicadores. E a gestão em cima dos indicadores. Vamos ter uma reunião mensal, ou bimestral, ou trimestral, onde eu vou cobrar resultados em cima dos indicadores da sua área. Tem as suas metas, eu vou cobrar resultados em cima desses indicadores. Não vai ser axiologia. E aí? Atingiu as metas ou não? Atingi? Não atingi. E aí? Não atingiu e fica por isso mesmo. E as ações de melhoria, ações de correção? Ninguém cobra também. Sai da reunião, alguns atingiram, outros não. Fica por isso mesmo, né? Quando tem uma ata, mas não se coloca lá que a área tal vai tomar essas ações de melhoria, de correção, a outra área isso, tal. Então, o RH ele tem esse papel pedagógico de criar dentro da empresa esse ambiente de gestão com indicadores, né, voltados para resultados. E isso motiva e celebrar o atingimento dos resultados. Aí a empresa... Legal. O céu é o limite. Maravilha. O RH é muito mais do que uma mera burocracia da empresa. E a gente vai aprendendo, lidando com o RH, que ele é fundamental para que a empresa tenha resultados naqueles objetivos em que ela se propõe. Não é isso mesmo ou eu estou enganado? Perdão? O RH, diferente do que muitas vezes se pensa, ele tem um papel fundamental para que as empresas atinjam aqueles objetivos a que elas se propõem, é isso mesmo? Sim, eu falei no meio aí da nossa apresentação, né? Nossa fala, eu comentei que o RH ele prepara o caminho para alto desempenho, para gestão de alto desempenho. Ele prepara esse ambiente. E prepara esse ambiente de motivação, como eu estava falando aqui. Então, a gente tem esse papel de preparar essa situação aí para que a empresa caminhe com qualificação, com treinamento, né? Capacitação. Então, o trabalho do RH é fantástico. Por isso que não pode ser DP. DP é demissão, férias, folha de pagamento, aquele negócio lá que é importantíssimo.
mas é um aqui e agora. O RH... Essa área cartorária é importante, mas é uma área cartorária. Mauri, infelizmente a gente está chegando próximo do fim. Tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é a seguinte: qual é o maior investimento que as empresas devem fazer hoje para garantir relevância no futuro? Treinar, capacitar, investir em qualificação, tecnologia, selecionar talentos, criar critérios para selecionar pessoas com talento. Em cima de critérios, né? Definir critérios, como nós falamos aqui, tem que definir quais são os critérios para selecionar pessoas para cada área da empresa e encaixar as pessoas, encontrar as pessoas para preencher essas vagas. Esse é o lance. Maravilha. Bom, fechando aqui o nosso bate-papo, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão de como o RH pode mudar uma empresa. Vamos imaginar aqui, nós temos uma empresa pouco produtiva, como é que o RH pode modificar isso? Em que ele pode ajudar? Bom, de certa maneira, é um pouquinho do que eu falei, né, desde o início até agora, né? Na verdade, o pedido seria uma reflexão final sobre tudo que foi dito, que você puder estar falando para os nossos ouvintes. Então, começar a trabalhar para inocular na empresa uma gestão estratégica em cima de um plano estratégico. Mesmo que não seja um plano para 3, 4 ou 5 anos, para começar planejando para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o RH pode trabalhar isso aí, criar esse ambiente para uma gestão voltada para resultados. Então, é dessa maneira que eu vejo o papel do RH. Né? Maravilha. Fala sobre o prêmio. Sim, amigos, você não sabe disso, mas a nossa audiência sabe, com certeza, né? Quem está nos acompanhando. Quando fizermos um ano de RH, em janeiro do próximo ano, nós vamos ter um evento comemorativo em que nós vamos apresentar lá os melhores podcasts. E você está concorrendo para isso. Opa! Então, você que está nos assistindo, está gostando aqui da entrevista com o Mauri, vote lá no Mauri, porque eu quero vê-lo lá no nosso pódio. Né? E lembre-se, o voto é curtir, se inscrever, comentar, visualizar. Tudo isso vai estar sendo contado na métrica do resultado. Então, mais uma vez, a gente sentindo uma visualização enorme, que não está acompanhando o número de inscrições. Você visualizou, gostou? Se inscreve, comenta, liga o sininho, compartilha. Ajuda a gente a fazer um canal cada vez melhor para você de RH. Essa inscrição é grátis, é só se inscrever, é só clicar ali em inscrever e está feito. 2 votos eu terei com certeza, da minha esposa e da minha filha. E solta uma circular no condomínio e manda todo mundo se inscrever, por favor. E vou passar o meu amigo aqui, lá do prédio, Luiz Fernando, para ele. Faz essa circular. Faz uma circular para os condôminos pedindo a ele. Lá no prédio lá. Então, pelo menos a minha filha falou, manda depois a gravação, pai. Tá, eu vou falar para ela, marca o sininho aí. Ela vai receber. Marca o sininho aí. A minha esposa quer, vai marcar o sininho também. Então, 2 votos garantidos eu terei. Vou botar uma faixa lá, hein? Botar uma faixa lá no prédio. Mauri, muito obrigado. Foi um prazer ter você. Você é uma simpatia. Muito obrigado. Muito legal, muito bom mesmo. Parabéns. Legal. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. Ok, gente.
Obrigado, Interlife, obrigado, Interage. Agora é aquela área para os membros, por enquanto ela está liberada, mas temos aqui 3 perguntas para o nosso convidado. Que a primeira é o seguinte, Mauri. Em um RH para resultados, qual o impacto direto das iniciativas de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção ou programas de bem-estar nos principais indicadores de desempenho do negócio? O impacto é total, né? Como eu comentei aqui, o RH fazendo um processo de seleção, né? De busca de pessoas, de talentos para dentro da empresa, tudo isso baseado em critérios, né? Definidos, e esses talentos captados, essas pessoas encontradas, fruto das necessidades dos gerentes, não foi axiologia, foi lista passando, por gerentes que falaram quais as necessidades que eles têm de pessoas, de conhecimento, né? Eles têm necessidade de conhecimento para atingimento das metas das suas áreas. É claro que aí vão se encaixar as pessoas. Então, o treinamento para isso aí é fundamental, toda a importância. Beleza. Como as estratégias de RH estão contribuindo para o alcance contribuindo ou poderão contribuir, né, para o alcance das metas estratégicas das organizações para os próximos anos? Tá. Eu gosto de falar que estratégia é da empresa, porque as áreas da empresa, elas não pensam isoladamente. Uhum. Elas estão dentro de um todo. As estratégias são da empresa. Okay. As áreas possuem ações operacionais, táticas, mas estratégias das empresas. Maravilha. Okay. Tá certo? É porque eu queria até complementar, como eu falei, não há o menor sentido, por exemplo, mesmo numa grande empresa, uma área dela fazer um plano estratégico para ela. Não tem sentido. O plano estratégico é da empresa, não de setores dela. As estratégias são da empresa, não de setores. Na verdade, o que a gente está perguntando aqui é o seguinte: qual a estratégia que o RH deve estar elaborando para que o resto da empresa alcance as metas da empresa? Você tem que ter uma estratégia própria de RH para trabalhar a direção da empresa para que a direção da empresa e os gerentes passem a pensar estrategicamente. Perfeito, ok. Isso. Maravilha. E a última pergunta aqui, Maurício. Quais métricas específicas demonstram esse alinhamento e progresso? Teria alguma meta específica, métrica específica para você fazer esse... Você está falando de indicador de desempenho? De indicador de desempenho. Bom, o indicador de desempenho é uma fórmula, né, onde você coloca dados nele, tá? Dados, e estabelece metas. Uhum. Então, um indicador de desempenho da área de RH é horas de treinamento por pessoa, uhum, por funcionário, uhum, ou horas de treinamento por produção alcançada. Uma outra métrica. Eu posso colocar dessa maneira: horas de treinamento que a empresa dedica para toda a sua força de trabalho, dividido por produção, quilos ou toneladas, ou o inverso. Uhum. Toneladas ou horas, toneladas ou quilos, dizer, né? Uma métrica que pegue capacitação com produtividade. Com horas de treinamento. Perfeito. É você relacionando o tempo, horas de treinamento, com a produção. Porque, afinal de contas, a gente está investindo em treinamento para quê? Para que a empresa atinja as suas metas. As suas metas de quê? De produção. Ou de trabalho executado. Se não for uma empresa de produção, de caneca ou microfone, é uma empresa de serviço. Então, o que eu devo fazer é relacionar horas de treinamento com aquilo que a empresa produz. Com a produtividade, na verdade. Com produtividade. Perfeito. Né? Okay. Essas são as métricas que devem ser criadas. E muitas vezes isso não é feito assim. O objetivo dessa pergunta é justamente alertar as pessoas dessa necessidade. Não adianta só treinar. Eu tenho que relacionar
horas investidas em treinamento, em capacitação e qualificação, com a razão de ser da empresa lá, que é a produção, ou execução de trabalho. Quantos trabalhos foram executados, quantos projetos foram executados, quanto foi produzido disso ou daquilo. Então tem que relacionar, até para corrigir se não estivermos atingindo as metas de produção, ou o treinamento não está bem orientado, não é o treinamento mais adequado, tem que mudar, ou mudar as pessoas que têm que receber o treinamento, como você falou, trocar pessoas. Não é isso? É assim o time de futebol, né? O nosso Fluminense agora com o Renato Gaúcho, não é isso? Exato. Então, às vezes o time não adianta, certos camaradas ali que você tem que, às vezes, trocar mesmo. O treinador está ali para isso, tirar aquele camarada e trocar, colocar outro, não é? Porque daquela maneira, jogando daquela maneira, com aqueles jogadores, 2 ou 3, não vai ganhar, não vai chegar na final. Então, é isso que tem que trabalhar em termos de metas aí, né? Produtividade, relacionando horas investidas em treinamento, seja setorialmente ou em toda a empresa, com a produção da empresa, com o serviço executado, se for serviço, não for produção, né? É assim que tem que andar. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Alguma coisa para